Fala galera, beleza? Aqui é o Célio da Tercal, estamos aqui para fazer um vídeo sobre a NBR 14768 de 2021, que trata, dos requisitos sobre os guindastes articulados, parte de projeto, a manutenção, operação e inspeções. Tá? Acredito que você... Acredito que vocês estejam vendo a tela. Eu criei uma breve apresentação sobre os tópicos que a gente vai abordar neste vídeo e vamos tentar explanar o mais breve possível quais são os requisitos de inspeções, manutenção e operação, focado na parte depois do projeto em si, a partir do momento que esse equipamento já esteja na mão do consumidor final. A apresentação, requisitos de segurança conforme NBR 14768. Sobre nós, a Tercal Engenharia é uma prestadora de serviços técnicos dedicado a proteger os nossos clientes, os seus funcionários, com o objetivo em auxiliá-los na garantia da segurança, quanto às normas regulamentadoras, NBRs, e até normas internacionais. Tá? A gente atua desde 2016 no mercado com parte de inspeção e manutenção industrial. Agora a gente está com outro braço atendendo essa parte de inspeção de equipamentos, conforme NR12, NBR 14768, NBR 16092, dentre outras. Aqui tem um pouco sobre a minha formação. Sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado em engenharia de inspeção de equipamentos. Então eu posso e tenho autonomia para falar um pouco sobre essas estruturas. Tá? Quais são os objetivos em si da NBR 14768 de 2021? O objetivo dela em si é simples: garantir que os projetos atualmente de 2021 para cá sejam elaborados de maneira adequada. O objetivo principal é garantir a segurança desses equipamentos, porque são equipamentos que são utilizados para fazer o levantamento de cargas, às vezes cargas de milhares e milhões de reais, ou até mesmo transportar pessoas, porque aí você não consegue qual é o valor de uma vida, você não tem como mensurar o valor de uma vida. Então o requisito de segurança desses equipamentos é muito crítico, porque às vezes você eleva uma pessoa a 30 metros de altura por um cesto acoplado em um guindalto, por exemplo, e se este sistema não estiver completamente seguro e vier a falhar, a condição da pessoa que está lá fazendo aquele serviço é totalmente exposta. Tercal Engenharia. A Tercal Engenharia é especialista no ensaio não destrutivo por emissão acústica, com atendimento em todo o território nacional por meio de seus laboratórios móveis. O ensaio por emissão acústica pode ser realizado em cestos aéreos, plataformas elevatórias, fundo e costado de tanques, tanques criogênicos, tubulações aéreas enterradas, vasos de pressão aéreos enterrados, esferas, tanques de amônia, transformadores, pontes rolantes, empilhadeiras, caldeiras, obras de arte e estruturas de concreto em geral, tanques e skids de GNV, dentre outras aplicações. Mas o que é o ensaio de emissão acústica? O ensaio de emissão acústica é um ensaio não destrutivo especial, que possui grande área de aplicação nos mais variados cenários. Consiste na instalação de um sistema de sensores defasados pela estrutura a ser ensaiada, e monitoramento da carga e pressão imposta à estrutura. Com a propagação de algum desvio da estrutura, trinca, poro, falta de fusão e penetração de soldagem, o mesmo gera um ruído imperceptível ao ouvido humano,
que por sua vez o sistema de emissão acústica pode captá-lo e transformá-lo para uma localização linear ou 3D no equipamento e localizá-lo na estrutura ensaiada. Você sabia que a inspeção e ensaio por emissão acústica é de responsabilidade do proprietário do equipamento? NR12. Evite acidentes. Contrate a Tercal Engenharia para inspecionar o seu equipamento. Todo equipamento está sujeito a falha, seja por algum erro no processo de fabricação do material, erro na fabricação e operação, ou pelo processo de desgaste gerado pelo seu envelhecimento, fadiga, por falhas de manutenção ou uso inadequado. Estas falhas são imperceptíveis no visual e podem comprometer a segurança, pois falhas mecânicas e elétricas, frutos desses desgastes, podem resultar em acidentes fatais ou com lesões corporais graves, além de perdas patrimoniais significativas. Com este intuito, o sistema de emissão acústica consegue mensurar algum problema estrutural, sendo este do processo de fabricação ou após a operação, de maneira que ele monitora a estrutura total do equipamento, captando micro-defeitos que seriam imperceptíveis em uma inspeção visual ou no ensaio de ultrassom. Ao contratar a Tercal Engenharia para realizar o ensaio por emissão acústica em um caminhão com cesto aéreo, por exemplo, realizamos o monitoramento acústico do equipamento submetido a uma carga controlada e normatizada. O monitoramento é realizado por meio de sensores específicos que geram sinais que são compilados e analisados por um hardware específico para esse fim. Os sinais coletados pelo sistema de emissão acústica são ondas transientes emitidas pela propagação de alguma descontinuidade na estrutura do equipamento. Além disso, realizamos a inspeção funcional para verificar a condição operacional do equipamento. Realizamos o ensaio visual e a aplicação de carga para monitorar a estrutura do equipamento pelo método de emissão acústica. Para deixar a inspeção ainda mais completa e assertiva, realizamos o ultrassom por varredura método ASB-Scan, ensaio por líquido penetrante e ensaio por partículas magnéticas em pontos estratégicos, para identificar possíveis trincas e falhas no equipamento, caso detectemos alguns sinais de emissão acústica na aplicação da carga. Benefícios. O principal benefício oferecido pela realização do ensaio de emissão acústica está relacionado com a segurança, pois tais ensaios atestam a condição operacional do equipamento ensaiado em sua totalidade. Além disso, o ensaio de emissão acústica nos oferece uma opção de verificação da integridade física do equipamento com pequena intervenção no seu processo ou até mesmo em equipamentos em operação, utilizando o próprio produto de processo, diminuindo o custo da inspeção de integridade estrutural. Podemos apresentar ainda como exemplo prático o monitoramento de tubulações com os ensaios por emissão acústica. Permitem a inspeção de longos trechos de tubulações, de forma significativamente rápida. O monitoramento é realizado com a instalação de sensores ao longo da tubulação, pontos estratégicos, os quais tornam possível a inspeção mesmo em áreas de difícil acesso. A grande vantagem técnica é a capacidade de inspecionar a totalidade da estrutura, mesmo em áreas praticamente inacessíveis, e com mínimo acesso à superfície, permitindo a detecção de defeitos do tipo trinca ao longo da estrutura. Dentre as vantagens que apresenta em relação às demais técnicas existentes podem-se destacar: facilidade de aplicação, baixo custo pois não será necessário parar o processo produtivo para realizar o ensaio, possibilidade de realização dos ensaios com o equipamento em operação, eliminando a necessidade de interrupções do seu funcionamento, detecção e análise de defeitos em tempo real, relativa imunidade a ruídos eletromagnéticos, possibilidade de localização tridimensional de defeitos. Sinais acústicos gerados no interior de equipamentos em operação ou quando submetido a esforços programados, trazem informações importantes sobre a integridade destes equipamentos. Estes sinais são geralmente associados à presença de defeitos internos ou às características próprias do funcionamento dos equipamentos e seus componentes. Precisa contratar um ensaio de emissão acústica? Entre em contato com o time da Tercal Engenharia. Telefone 12 39 58 16 61. WhatsApp 981 61 19 44. comercial@tercal.com.br. Atendemos todo o território nacional. Essa norma, ela descreve os requisitos mínimos para o projeto, cálculo, inspeção, ensaio em desastres articulados, bem como seus veículos e bases fixas. Essa norma se refere a guindaste articulado hidráulico, inclusive os guindastes florestais, sucateiros de carregamento de equipamentos ou estruturas, etc. Tá? Essa norma ela não vai se aplicar
a guindastes que operam em plataformas de petróleo ou navios. Tá? Para essas operações, existem outras normas internacionais que regem esses equipamentos offshore. Item 6. Verificação dos requisitos ou medidas de segurança. Tá? Agora a gente vai entrar na NBR 14768 em si, para tratar deste item. Generalidades. O projeto de guindaste articulado deve estar em conformidade com todos os requisitos ou medidas de segurança indicados nos itens anteriores da norma. Normalmente, o fabricante realizará um controle prévio no primeiro guindaste, que será o piloto, para assim gerar uma série de guindastes a partir daquele modelo. Antes de serem utilizados os serviços pela primeira vez, todo guindaste deve ser verificado pelo procedimento ensaio e assegurarem a sua aptidão para os fins previstos, a fim de verificar que se atenda aos requisitos de segurança dessa norma. A calibração dos instrumentos e dispositivos também é fundamental nessa fase de projeto. Nesse item a gente tem uma tabela com diversos requisitos, tá? Que são efetuados pelo fabricante para garantir que esse guindaste ele foi fornecido de maneira adequada. Tá? 6.2.1. Os ensaios devem ser realizados para verificar que o guindaste e a instalação estão em conformidade com os requisitos operacionais especificados pelo fabricante e para verificar a integridade da sua estrutura, de todos os seus componentes. Todos os ensaios devem ser realizados nas piores condições previstas. Então, se o guindaste calculado totalmente esticado, ele tem uma carga nominal de X quilos, sempre você vai fazer esses ensaios na pior hipótese possível. Tá? No momento dos ensaios, a velocidade do vento não pode exceder 8,3 metros por segundo, ou 30 km horários. E os pneus devem estar com a pressão estipulada no projeto do fabricante do veículo. Tá? Por quê? Se você tem uma calibragem de pneu inadequada num guinda alto, isso pode desestabilizar a estrutura também. Para a realização de alguns ensaios, pode ser necessário ignorar ou desligar os equipamentos de segurança. Por exemplo, se o Munk foi projetado para uma carga de 600 kg e ele possui o sistema de segurança que verifica o peso da ponta da lança. Conforme for fazendo o içamento, na hora que chegar a 600 kg, ele vai parar. Então, para determinados ensaios, vai ser necessário desligar esse sistema de segurança para garantir que o equipamento esteja íntegro estruturalmente. Tá? Então, você pode verificar aqui no 6231, o ensaio do protótipo, ele é feito com a carga de 25% a mais do que a carga nominal do equipamento. Então, o equipamento foi projetado para 1.000 kg, o ensaio será com 1.250 kg. Tá? Além disso, a gente vai executar os ensaios dinâmicos. No ensaio dinâmico, que é o ensaio operacional, girando a lança para um lado e para o outro, a carga do ensaio deve ser no mínimo 10% a nominal. Então o equipamento foi projetado para 1.000 kg na ponta da lança, vai fazer um ensaio com 1.100 kg. Tá? Tem os seus critérios de aprovação ou reprovação. Ensaio de estabilidade. A estabilidade do veículo leva um guindaste articulado, deduzido de cálculo, deve ser utilizado apenas para o fim da orientação. A estabilidade deve ser verificada por meio das cargas de ensaio. Tá? O objetivo do ensaio
com o equipamento, com o guindalto montado, com o implemento montado na estrutura do veículo, verificar a estabilidade, se não tem variação do chassi ou da estrutura do equipamento. Tá? Item 7 da NBR 14768. Todas as informações do uso devem estar de acordo com a ISO 12100 ou legislação vigente. Tá? Então, sempre essas informações têm que estar de acordo com a ISO 12100, com a NR12, né, que é a norma que a gente utiliza hoje para parte de estruturas. Os manuais devem ser fornecidos corretamente. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem visto muito, o manual fora da especificação da NBR 14768. No manual deve conter instrução para uma instalação segura do equipamento. Deve conter o manual de operação do equipamento. Deve conter manual de manutenção periódica, diária, semanal, mensal, etc. O equipamento deve possuir a sua placa de identificação, placa do fabricante, a placa de quem fez a instalação, identificação das suas cargas, seria o gráfico, né? Aqui tem um modelo de gráfico que a norma aponta. Quanto maior o comprimento da lança, menor a carga operacional. Então você tem um guindaste para 40 toneladas. Com a lança toda esticada, ele vai aguentar 500 quilos, por exemplo. Por quê? Porque gera um momento na base ali muito grande, devido à carga já estrutural do equipamento e o peso da estrutura. Tá? Item 8. Responsabilidade dos proprietários e usuários de equipamentos. Tá? Isso aqui é muito importante e é aqui que a gente entra com a parte de inspeções periódicas dos equipamentos. Tá? Então o fabricante ele forneceu um equipamento bem projetado, forneceu um equipamento em condições de uso, forneceu todos os manuais. As empresas de inspeção elas entrarão aqui no item 8 para fazer a validação operacional do equipamento. Se ele não sofreu nenhuma deformação, trinca de mau uso, seu histórico operacional está ok, se por algum motivo ele tem que ser substituído a algum componente, é aqui que entra a área de inspeção. Tá? Responsabilidades dos proprietários e usuários. Quais são as responsabilidades gerais? Os proprietários e usuários devem atender os requisitos especificados no 8.2 e 8.10. Essas se referem à inspeção, ensaio, manutenção, modificação, treinamento, transferência de propriedade por parte do proprietário, e essas atividades devem ser realizadas por um profissional capacitado. Na NBR 14768 a gente tem 6 tipos de inspeções, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Quais seriam essas inspeções? Inspeção inicial, inspeção regular, inspeção frequente, inspeção periódica e inspeção eventual. Tá? Então aqui a gente tem essas 5 tipos de inspeções e agora a gente vai tratar delas diretamente na NBR. Inspeção inicial. Antes do uso inicial do equipamento. Todos os guindastes, não é somente um, tá? Todos. Então, todos os guindastes, novos ou modificados, devem ser inspecionados, ensaiados para assegurar que sejam de acordo com os requisitos gerais, toda a norma,
salvo eventuais modificações autorizadas por escrito do fabricante. Tá? Inspeções e verificações realizadas pelo fabricante, serviço autorizado do fabricante, instalador final ou empresa credenciada pelo fabricante devem atender os requisitos da seção 8 dessa NBR. Tá? 8.2.2. Inspeções e ensaios regulares. O procedimento para a inspeção de guindaste articulado hidráulico é dividido em 3 classificações baseadas nos intervalos em que ensaios e inspeções devem ser realizados. Os intervalos seguros devem ser estabelecidos pelo proprietário, com base nas instruções do fabricante. O intervalo depende da função de cada componente, seu uso, deterioração e outros agentes que afetam a sua vida útil. 3 classificações são designadas para as inspeções e ensaios regulares. Inspeções e ensaios frequentes, intervalos diários ou mensais. Inspeções e ensaios periódicos, intervalos de 1 a 12 meses. Ou inspeções e ensaios eventuais, que seguirão esses requisitos. Máquinas com até 12 meses de fabricação, produzidas de acordo com a norma, então elas estão dentro dos requisitos da norma, estão dispensadas da realização dessas inspeções. Tá? Máquinas com até 9 anos, então com lead time de 12 meses até 9 anos de fabricação, essas inspeções devem ser realizadas a cada 36 meses e máquinas com mais de 9 anos de fabricação, o intervalo de inspeção é de 24 meses. Tá? Inspeção e ensaio frequente. Deve ser inspecionado os itens determinados pelo proprietário ou pelo fabricante, em atendimento às instruções do fabricante, exato. Para cada modelo de guindaste articulado hidráulico e seus acessórios, para verificação da existência de defeitos. Os seguintes ensaios e inspeções devem ser realizados pelo operador, então não precisa ser uma empresa especializada. Isso aqui o operador deve ser treinado para fazer essas inspeções. Tá? A linha A, inspeção visual, procurando por componente danificado, trinca, corrosão, desgaste excessivo, parafuso deformado, pinos, porcas, falta de lubrificação, dispositivo de bloqueio, calhas, cobertura deformada, desgastadas ou faltantes. Tá? A linha B, verificação de todos os comandos e mecanismos associados à operação adequada, incluindo, mas não se limitando a verificar o seguinte: o bom funcionamento do sistema de bloqueio, se as alavancas de comando, tanto do lado do comando principal quanto do lado oposto, se existente, retornam à posição neutra quando soltas, e se não existem retardos nesses movimentos. Se as funções de controle e operação estão claramente identificadas, são as identificações de controle e comando, lança hidráulica, retorna, eleva, desce articulação, se essas informações estão bem claras. Tá? Inspeção visual e audível dos recursos de segurança para certificar o bom funcionamento. Então, inspeção visual, ele tem sinal sonoro e visual de quando está em operação. Inspeção visual nos componentes isolantes e em fibra de vidro para detectar danos visíveis e contaminações. Então, as caçambas ou lanças isoladas estão em boa condição operacional, se possui trinca ou não. Inspeção para verificação da perda de ilegibilidade e marcações operacionais. Porque se perde o gráfico de carga, por exemplo, e troca de operador, como que o próximo operador vai conseguir saber qual é a carga nominal do MUG, do equipamento, do guindalto? Inspeção do sistema hidráulico quanto a deterioração e desgaste observáveis. Estrangulamento de mangueiras, dobra, vazamentos.
verificação do nível e aspecto do óleo hidráulico, verificação de existência de mau funcionamento, sinais de deterioração, desgaste no sistema elétrico ou seus componentes. Porque a falha no sistema elétrico pode causar um acidente. Realização do ensaio de desempenho funcional, incluindo, mas não se limitando a preparar o guindaste para a operação, incluindo sapatos estabilizadores e acessórios. Realizar todas as funções do guindaste articulado, incluindo os acessórios, fazendo uma completa gama de movimentos a partir dos comandos inferiores e superiores, exceto quando a realização da operação de toda a gama de movimentos puder criar algum risco. Por quê? Se estiver num ambiente fechado, dentro do galpão, você não vai esticar a lança totalmente para cima, quebrando o telhado no meio, né? Então, tem que ter o critério, verificar o que vocês estão fazendo. Verificar a funcionalidade dos comandos e botões de emergência. Qualquer item suspeito, então, se falhou uma vez e depois funcionou, então suspeito, deve ser cuidadosamente examinado ou ensaiado novamente e uma decisão por parte da operação deve ser tomada. Eu recomendo que qualquer item desses tenha suspensão de problemas, já pare para fazer uma manutenção. Todos os itens inseguros devem ser submetidos ou reparados antes do uso. Tá? Inspeções e ensaios periódicos. Uma inspeção do guindaste articulado deve ser realizada nos intervalos pré-estabelecidos conforme 822, dependendo da sua atividade, severidade, serviço, ambiente de trabalho, como indicar. Realizar a inspeção visual procurando componentes identificados, trinca, corrosão, desgaste excessivo, deformação, perda de qualquer natureza, pés, parafusos, pinos, bucha, engrenagem, trava, rolamento, correntes, cabos de aço, dispositivo de bloqueio, calhas, cobertura, cordas, moitão, manilhas, rodagens, gancho, entre outros. Devem ser inspecionados para certificação e ausência de desgaste. Verificar toda e qualquer comando e mecanismo associado à operação adequada, incluindo, mas não se limitando. Verificar o seguinte: inspeção visual é audível, os recursos de segurança para certificar o bom funcionamento. Se as alavancas de comando, tanto do lado do comando principal quanto do outro lado, se houver, retornam ao comando neutro após a operação. Se as funções de controle e operação estão claramente identificadas. Realizar o ensaio de desempenho funcional, incluindo, mas não se limitando a preparar o guindaste articulado e hidráulico para a operação, incluindo sapato. Realizar toda a função do guindaste articulado, incluindo acessórios, realizando toda a gama de movimentos com as partes hidráulicas e manuais, tá? Então, se o guindaste ele trabalha com lanças manuais, então nessa verificação tem que estender as lanças, tá? Verificar ajuste regular das válvulas hidráulicas. Verificar o funcionamento dos comandos de emergência, verificar o reservatório hidráulico quando ao nível de óleo e trocas, né, conforme determinação do fabricante. Verificar a pressão hidráulica principal do equipamento. Verificar a conexão mangueira, procurando por vazamento de deformação. Verificar a tomada de força, bomba, motor hidráulico quando a ausência de parafuso, falta de parafuso. Verificar a válvula hidráulica, pneumática, quando há mau funcionamento, trincas, vazamentos, falta de lubrificação, etc. Verificar os cilindros hidráulicos, filtros, verificar a necessidade de substituição do óleo, verificar o funcionamento dos componentes elétricos, verificar se há um indicador de capacidade nominal de carga conhecida, verificar a condição do torque e reaperto dos parafusos, tá? Principalmente dos parafusos de fixação à base do implemento com o chassi, tá? Já vi casos de falhar a rosca daqueles parafusos ali,
e causar um acidente grave. Inspecionar as soldas críticas conforme especificado pelo fabricante. Verificar as marcações de instrução operacional. Ensaios somente são válidos com a emissão de um laudo de manutenção acompanhado da anotação de responsabilidade técnica do documento assinado por um engenheiro responsável. Tá? Então, esse laudo periódico tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica e ele deve ser assinado por um engenheiro responsável. Qual o engenheiro responsável que pode atestar um equipamento, um guindalto, um equipamento mecânico e hidráulico quanto à sua integridade? É um engenheiro mecânico, tá? O engenheiro eletricista, ele não tem capacidade técnica para fazer esse laudo. Então, quando a gente vê na NBR que precisa de um documento assinado por um engenheiro responsável, esse engenheiro logo é um engenheiro mecânico, que ele tem as disciplinas da sua carga horária de engenharia capaz de fazer essa análise estrutural do equipamento. Tá? Um engenheiro químico, ele não tem essa atribuição. Qualquer item suspeito deve ser cuidadosamente examinado ou ensaiado. Uma decisão deve ser tomada por um profissional habilitado para decidir se este item suspeito constitui um perigo à sua segurança. Tá? Inspeções e ensaios eventuais. Deve ser realizada uma inspeção de unidade articulada nos intervalos pré-estabelecidos dentro do item 822, dependendo da sua atividade, severidade, do serviço e o ambiente de trabalho. Tá? Esse equipamento, ele deve ser reduzido esses intervalos de inspeção, porque ele é um equipamento que ele tem a sujeição de um risco de falha bem maior, entende? Tá? Deve ser realizada as seguintes inspeções. O ensaio de emissão acústica, conforme NBR 16601. Verificação dos itens hidráulicos, como mangueira hidráulica, vazamento, estanqueidade das válvulas, cilindro hidráulico, pressão de trabalho e vedações. Verificação do item elétrico e eletrônico, como sistema de segurança, chicote e cabo elétrico. Aferição dos manômetros, transdutores de pressão e sensores de ângulo. Aferição, tá, pessoal? Não é só olhar como que tá. Tem que retirar o manômetro, colocar em bancada, fazer a calibração do instrumento. Verificação dos itens mecânicos, como placa, deslizamento, bucha, sistema de regulagem, itens, desgaste geral, bem como verificação de possíveis trincas na estrutura. Os ensaios devem ser validados com a emissão de um laudo de manutenção acompanhado de anotação de responsabilidade técnica. O documento deve ser assinado por um engenheiro responsável. Do mesmo jeito, pessoal. Do mesmo jeito que o anterior, o engenheiro responsável tem que ser um engenheiro mecânico, como o engenheiro eletricista, ele vai atestar a integridade mecânica de um equipamento mecânico. Não tem como. Então, eu já vi vários casos, engenheiro eletricista assinando a área de mecânica, como o engenheiro civil assinando a área de elétrica, ou o engenheiro mecânico assinando a área de elétrica. Não tem como, cada um no seu quadrado. Tá? Por motivo de segurança operacional, as mangueiras hidráulicas devem ser substituídas independentemente da condição, no máximo 72 meses a contar da sua data de instalação. Então, assim, o equipamento com 72 meses, mesmo se ele não foi utilizado, ou foi utilizado minimamente, deve ter suas mangueiras substituídas. Tá? Consideração geral, além da inspeção e ensaio periódico, os procedimentos instrutivos de exame complementar ou os ensaios para auxiliar a detecção de possíveis danos estruturais podem também ser necessários. Todos os itens considerados inseguros devem ser substituídos ou reparados antes da liberação do uso. A liberação para o uso deve ser realizada por um profissional capacitado. Relatórios escritos devidamente arquivados, eletronicamente datados e assinados, devem ser emitidos para inspeções e ensaios periódicos, inspeções e ensaios eventuais, e mantidos por um período de 5 anos.
Após qualquer evento, durante o elemento estrutural de um guindaste articulado hidráulico, estejam sob suspeita de terem sido sujeito a carga acima do projetado, esse guindaste deve ser retirado de serviço, submetido às inspeções e ensaios eventuais previstos nessa seção, para detectar se eles estão íntegros ou não, ou se precisa de algum tipo de manutenção, tá? Treinamento. O usuário deve garantir que o pessoal seja treinado, tá? Esteja familiarizado com o projeto do equipamento. A operação, o usuário deve garantir que o pessoal próprio ou terceirizado seja devidamente treinado a operar o modelo do equipamento. Transferência de propriedade. Quando ocorrer a mudança de propriedade, o vendedor deve enviar o manual do guindaste, as inspeções e os ensaios com o histórico do equipamento estrutural, tá?